A gente foi ensinado a acreditar que o mundo é o vilão da nossa história, que somos apenas um personagem indefeso empurrado pelos ventos das circunstâncias. Mas aos poucos, a vida vai mostrando que essa narrativa de vítima talvez seja confortável, mas não é verdadeira. Porque se a gente parar para olhar com honestidade, vai perceber que tudo o que acontece fora, de algum jeito, ecoa o que está acontecendo dentro. Cada vez que a gente se abandona, o mundo reforça esse abandono. Cada vez que a gente se trata com desrespeito, o mundo nos devolve esse mesmo espelho. Não é castigo, é reflexo. E quando isso começa a ser compreendido de verdade, uma revolução silenciosa começa por dentro. Porque veja, se o que acontece fora tem ligação com o que você vibra, então você não está à mercê, você está no comando. A dor não vem de fora. Ela nasce da interpretação que você escolhe dar, das vozes que você alimenta na cabeça, dos medos que você insiste em proteger. E a liberdade, a verdadeira liberdade, começa quando você para de terceirizar sua vida, quando você entende que não adianta exigir que o mundo mude, enquanto você mesmo se trata como descartável. Como esperar amor se você não se acolhe? Como pedir respeito se você mesmo ignora sua intuição? Como exigir paz se você vive alimentando conflitos internos que nunca resolveu? A mudança começa no exato ponto onde você decide parar de se sabotar, parar de se diminuir, parar de colocar a culpa em tudo e todos e começar a olhar para si com honestidade. Não com dureza nem com auto-julgamento, mas com coragem. A coragem de ver onde você mesmo tem se traído em nome de agradar os outros, em nome de ser aceito, em nome de manter as aparências. E é aí que mora o verdadeiro poder. Não aquele poder barulhento, que precisa de aplausos, mas o poder silencioso de quem voltou a habitar a própria alma. Porque quando você assume esse lugar interno, as coisas lá fora também mudam. Não porque o mundo virou um lugar mágico, mas porque você virou sua fonte. Você parou de mendigar afeto e passou a emanar amor de dentro. Você parou de se deixar levar por qualquer pensamento torto e começou a escolher com mais presença o que merece sua atenção. Você parou de seguir os ruídos externos e começou a ouvir sua própria bússola. Isso é maturidade espiritual. Isso é sair do piloto automático e assumir o volante da própria vida. E olha, não tem fórmula mágica. É um caminho de presença, de atenção, de escuta. Todo dia você vai ser convidado a cair na velha ilusão de que o mundo é injusto e você é vítima. Mas agora, sabendo o que sabe, você tem a chance de fazer diferente, de respirar fundo, de não reagir na hora, de não se abandonar de novo. E aos poucos você vai perceber que existe um espaço dentro de você, um lugar firme, sereno, onde nada te tira, onde tudo começa e tudo se cura. Você não veio ao mundo para ser capacho de ninguém, nem para viver se explicando, se culpando ou se apagando. Você veio para ser inteiro, para se respeitar, para se escutar, para construir uma realidade que reflita a sua verdade. E isso não acontece do dia para a noite, mas começa agora, com essa escolha, com esse despertar, com esse basta silencioso que diz: chega, daqui para frente eu volto para mim. E talvez esse seja o maior presente que você pode dar a si mesmo. A volta para casa, o retorno ao seu centro, à sua presença, ao seu próprio valor. Não espere que o mundo te devolva aquilo que você ainda não decidiu cultivar por dentro. O mundo é apenas a tela, mas a tinta, a cor, o traço, tudo isso vem de você. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um e-book, Desafio 30 Dias de Gratidão.
Um desafio simples para transformar sua mente, humor e resultados. E também deixei o link de um guia prático, inspirado em Eckhart Tolle, para silenciar a mente. Confira! Sabe o que é mais louco? A gente passa a vida tentando se encaixar, tentando agradar, tentando ser aquilo que esperam. E nessa tentativa desesperada de ser aceito, a gente vai se afastando daquilo que é de verdade. Vai se podando, se moldando, se encolhendo, até virar uma sombra pálida da própria essência. E o pior, a gente chama isso de ser educado, de ser humilde, de ser uma boa pessoa. Mas na real, muitas vezes é só medo mesmo. Medo de não pertencer, medo de ser rejeitado, medo de decepcionar. E enquanto esse medo for maior que a nossa autenticidade, a gente vai continuar vivendo para os outros e morrendo por dentro. E não adianta achar que isso é normal, que todo mundo faz, porque o preço é alto demais. Quando você vive para agradar, você se coloca no banco de trás da própria vida. Deixa os outros dirigirem suas escolhas, seus sentimentos, até a sua identidade. E sabe o que sobra para você? Frustração, cansaço, um buraco no peito que nem sabe de onde vem. Porque você pode até receber aplausos, elogios, aceitação, mas no fundo vai sentir que está traindo algo essencial, algo que clama por liberdade, algo que pede verdade. E aí a pergunta que precisa ecoar lá dentro é: até quando? Até quando você vai continuar trocando sua paz por aprovação? Até quando vai sufocar sua vontade só para manter uma imagem de bonzinho? Até quando vai deixar que o medo de desagradar decida por você? Isso não é humildade, isso é autoabandono. E é um tipo de vaidade disfarçada, porque no fundo tem um desejo de ser visto como alguém que nunca erra, que nunca falha, que nunca decepciona. Um personagem que agrada a todo mundo, mas que não agrada a si mesmo. A humildade verdadeira não está em se calar diante do que te fere. Está em reconhecer o que você sente. Está em se respeitar. Está em conseguir dizer não sem culpa. Está em viver sua verdade mesmo que nem todo mundo aplauda. Porque no fim das contas, quem vive de aprovação nunca se sente suficiente. Porque sempre vai ter alguém que não concorda, alguém que critica, alguém que julga. E se isso for suficiente para te abalar, é sinal de que você ainda está dando o seu valor na mão dos outros. E não precisa ser assim. Você pode começar a voltar para si. A cada vez que sentir aquele desconforto por medo de ser quem é, você pode parar, respirar e se perguntar: o que é verdade para mim agora? O que eu realmente quero? O que me faz bem, mesmo que o outro não entenda? Isso é coragem. Isso é maturidade. Isso é assumir o volante da própria vida. E aos poucos, você vai se fortalecendo, vai ficando inteiro. E a opinião dos outros começa a perder força. Não porque você se tornou insensível, mas porque você parou de se abandonar. Quando você se escuta, quando você se respeita, quando você se banca, a vida se ajeita, as relações se alinham, os pesos caem, porque tudo começa a girar a partir de um novo centro. Um centro que não depende mais do olhar de fora, mas que se firma no seu próprio valor. E olha, isso assusta no começo. Pode doer cortar cordões antigos, pode doer não ser mais o favorito de todo mundo, mas é uma dor que liberta, que cura e que reconstrói. Porque agora, quem guia é você. Então, meu amigo, minha amiga, para de se esconder atrás do medo, para de fazer de tudo para ser bem visto e comece a fazer de tudo para ser inteiro. Quem é inteiro, transborda. Quem é verdadeiro, não precisa agradar. Quem se conhece, se basta. E quem se basta, inspira.
porque não há nada mais poderoso do que alguém que se libertou da necessidade de ser amado por todos para finalmente se amar de verdade. Essa pergunta precisa ecoar fundo dentro da gente. Você quer viver ou apenas agradar? Porque agradar o tempo todo cansa, suga, aprisiona. Agradar como regra de vida vira uma prisão invisível, onde o carcereiro é a nossa própria vaidade, disfarçada de bondade, de boa educação, de cuidado com o outro. Mas, se você for honesto com você mesmo, vai perceber que muitas vezes esse cuidado com o outro é só medo de não ser amado, medo de desagradar, medo de ser mal interpretado. E enquanto você estiver preso a esse medo, não vai se permitir viver com verdade. A vaidade não é só querer se exibir. Ela também é esse desejo silencioso de ser visto como perfeito, como incansável, como alguém que nunca decepciona. E aí você aceita tudo. Diz sim quando queria dizer não. Carrega o que não é seu, porque no fundo tem medo de perder amor, respeito, pertencimento. Só que esse papel de bonzinho tem um preço. E esse preço é você mesmo. Vai minando sua energia, vai apagando sua vontade, até o dia em que você acorda e não sabe mais o que gosta, o que sente, o que quer da vida. E sabe qual é o perigo disso? É que quando você se afasta demais de quem você é, as outras pessoas tomam conta. Elas opinam, mandam, dominam e você aceita, porque já esqueceu como é se posicionar, como é confiar na própria percepção, como é colocar limite. E a vida vai ficando cinza, porque quem vive para agradar quase sempre engole o próprio brilho para não incomodar os outros. E olha, isso não é humildade, é abandono de si. É aí que mora a chave. O ponto não é virar alguém egoísta, frio, fechado, mas é parar de viver se anulando para manter relações desequilibradas. É parar de mentir para si mesmo, só para segurar uma aparência. Porque no fundo, quem te ama de verdade não quer um personagem, quer você, inteiro, honesto, mesmo que às vezes diga não, mesmo que nem sempre sorria, mesmo que escolha se preservar em vez de se expor. E essa escolha não é fácil, porque a gente foi ensinado a acreditar que dizer sim é nobre, que carregar o mundo nas costas é virtude, que se esgotar pelos outros é sinal de amor. Mas não é. Amor de verdade não exige que você se abandone. Amor de verdade acolhe, respeita, permite que cada um seja quem é, sem chantagens emocionais, sem cobranças ocultas, sem manipulação camuflada de preocupação. Você precisa se perguntar com coragem: por que ainda está buscando reconhecimento de quem nunca te viu por inteiro? Por que ainda espera uma medalha invisível por tudo que você suportou em silêncio? Será mesmo que vale a pena viver assim? Porque enquanto você continuar esperando esse reconhecimento externo, vai continuar preso, alimentando uma esperança vazia de que um dia o mundo vai perceber o quanto você se sacrificou. Mas esse dia talvez nunca chegue, e mesmo que chegue, ele não vai preencher o buraco que só você pode preencher. O buraco de ter deixado seus sonhos de lado, de ter engolido seus sentimentos, de ter ignorado sua intuição tantas e tantas vezes, só para não dar trabalho, só para não decepcionar, só para manter a pose. Então, chega! Chega de viver em função da imagem. Chega de fingir que está tudo bem quando não está. Chega de carregar o peso dos outros esperando aplauso. Chega de se esconder atrás de uma vaidade que só te aprisiona. É hora de voltar para você, de lembrar quem você era antes de tentar ser o que os outros queriam, de resgatar sua força, sua alegria, sua verdade. Você não veio ao mundo para agradar todo mundo. Você veio para se realizar, para se expressar, para viver com intensidade e liberdade. Quem gosta de você de verdade vai continuar gostando mesmo quando você for firme, mesmo quando você se respeitar, mesmo quando você escolher se preservar
em vez de se expor. E quem se afastar por causa disso só estava ali pelo personagem que você inventou. A vida fica leve quando a gente se encontra, quando a gente se escolhe, quando a gente para de pedir licença para existir. E esse reencontro começa agora, com uma escolha simples, mas poderosa. A escolha de ser você, de verdade, sem disfarces, sem máscaras, sem medo. Porque o mundo não precisa de mais gente agradando. Precisa de mais gente vivendo com alma, com coragem, com presença. A vida muda quando a gente diz um basta com o peito cheio. Não aquele basta raivoso, impulsivo, mas um basta sereno, consciente. Um basta que vem depois de tanta dor engolida, depois de tanta espera inútil, depois de tantas vezes tentando se convencer de que alguém ainda vai vir te salvar. Esse basta é o ponto de virada. É quando você entende que ninguém vem e que isso não é motivo de desespero, é libertação. Porque finalmente você percebe que pode cuidar de si mesmo e que isso não é solitário, é sagrado. A gente passa muito tempo esperando alguém resolver o que a gente sente, esperando que o outro perceba a nossa dor, nos valorize, nos ame do jeito certo. E enquanto isso, vamos deixando nossa força escorrer pelos dedos, nos tornando dependentes emocionais de quem nem sempre tem maturidade para segurar a nossa alma. E é aí que o sofrimento se instala, quando a gente entrega o que é nosso na mão de quem não sabe nem cuidar do que é dele. O despertar começa quando você para de se colocar em segundo plano, quando entende que autorrespeito não é egoísmo, é sobrevivência emocional, é parar de implorar por migalhas e começar a servir um banquete interno de presença, de autocuidado, de dignidade. É dizer, eu me basto. E se alguém quiser somar, ótimo, mas não vou mais me diminuir só para caber na expectativa dos outros. Esse é o tipo de maturidade que não se aprende nos livros, se aprende sangrando e escolhendo continuar. E aí, sabe o que acontece? As coisas mudam, porque sua frequência muda. Você para de vibrar em escassez e começa a vibrar inteireza. Você para de pedir socorro o tempo todo e começa a caminhar com firmeza. E o universo percebe. Ele responde. Ele não trabalha com pena, ele trabalha com sintonia. Quando você está na sintonia da força, da presença, da verdade, tudo começa a se alinhar, porque agora você está vibrando a energia de quem assumiu a própria vida. E assumir a própria vida não é controlar tudo, é soltar o que não depende de você e cuidar com carinho do que depende. É acordar todo dia e perguntar: o que eu posso fazer por mim hoje? Como eu posso me respeitar mais? Em que ponto eu ainda estou esperando que o outro me salve? E quando você começa a responder essas perguntas com honestidade, as correntes internas vão se rompendo, uma a uma. E cada pedaço de você que volta para o centro é um pedaço a menos perdido lá fora, esperando reconhecimento, esperando amor. Não se trata de virar uma ilha. Se trata de voltar para casa, de se responsabilizar por aquilo que só você pode dar para si mesmo: segurança, dignidade, clareza, amor próprio. Não tem como exigir do outro aquilo que você mesmo não construiu dentro, porque tudo que você não sustenta em você acaba virando cobrança, chantagem, expectativa irreal, e o relacionamento vira campo de batalha onde ninguém cresce, ninguém floresce. Mas quando você se sustenta, quando você para de negociar sua paz por afeto, quando você diz um não com firmeza, mesmo morrendo de medo de perder, aí sim você está começando a viver. E esse tipo de vida não tem preço, porque é livre, é leve, é verdadeira. E sabe o que é mais bonito? É que nesse lugar você atrai o que te corresponde,
gente inteira, situações alinhadas, oportunidades que combinam com a sua nova vibração. Porque agora você não está mais implorando, você está emanando. Então se olha com carinho, com firmeza, e se pergunta: onde eu ainda estou me vendendo por pouco? Onde estou aceitando menos do que mereço por medo de ficar sozinho? Onde estou calando minha verdade para manter um vínculo que já não me representa? E decide, com amor, mas com coragem, dizer esse basta que muda tudo, porque às vezes o que você mais precisa não é que alguém te salve, é que você volte a se escolher todos os dias, até que isso vire hábito, até que isso vire verdade, até que isso vire liberdade. É impressionante como a vida responde diferente quando a gente está inteiro por dentro. Quando você acorda e não está implorando aprovação, não está se comparando com ninguém, não está se diminuindo para caber, nesse estado, as coisas fluem, as ideias aparecem, até os obstáculos parecem menores. Não porque sumiram, mas porque você deixou de olhar para eles como vítima e começou a agir como autor da própria história. Esse estado tem nome, chama presença. E presença não é só estar ali, fisicamente. É estar inteiro no agora, consciente do que sente, responsável pelo que escolhe, alinhado com o que vibra. Quando você se alinha com você mesmo, quando para de se abandonar para agradar os outros, começa a acontecer uma coisa bonita. Você se torna seu próprio lar. E quem está em casa, dentro de si, não se desespera com qualquer tempestade que venha de fora. A maioria das pessoas não vive assim, vive por reação, vive pendurada na resposta do outro, no olhar do outro, na validação do outro. E isso cansa, porque você nunca se sente livre, sempre esperando um elogio, um reconhecimento, uma migalha que alimente seu valor. Mas o valor real, aquele que ninguém pode tirar, nasce do momento em que você decide estar do seu lado, mesmo quando ninguém mais está. E é aí que começa a mágica de verdade, porque quando você se escolhe, o universo entende o recado. Ele para de te trazer situações que te humilham, que te diminuem, que te tratam como o resto, porque você já não aceita mais isso dentro, então não atrai mais isso fora. Tudo se reorganiza, não por sorte, mas por sintonia. Você se sintoniza com o que respeita a sua alma, com o que te impulsiona, com o que honra a sua caminhada. Mas para isso, precisa parar de se trair, porque todo dia, de forma sutil, a gente se trai um pouco. Diz sim quando queria dizer não. Escuta calado quando deveria se posicionar. Finge que não se incomoda para não estragar o clima. E no fim, quem fica esgotado é você. Esgotado de se engolir, de se esconder, de se abandonar. E quanto mais você se abandona, mais o mundo confirma esse abandono, com relações rasas, com desrespeito, com aquela sensação de estar sempre no lugar errado. Agora, quando você muda essa postura, quando começa a se ouvir, a se bancar, a se respeitar, a energia muda. As pessoas mudam, ou vão embora ou se alinham. Os caminhos mudam, porque você parou de se sabotar. E de repente, aquele problema que parecia gigante, você encara com leveza, porque não está mais travado internamente, não está mais dividido entre agradar o mundo ou honrar a si mesmo. E não é ego, é maturidade. É você perceber que seu bem-estar é responsabilidade sua, e que quando você cuida disso, tudo melhora ao redor, porque você não fica mais sugando dos outros aquilo que só você pode se dar. Você não exige mais que ninguém carregue suas dores, e por isso sua presença se torna leve, inspiradora, firme. Você se torna um ponto de equilíbrio, não porque nunca oscila, mas porque aprendeu a voltar para si sempre que se perde. Então, se você quer que as coisas comecem a andar,
Se você quer parar de repetir os mesmos padrões, começa assim, escolhendo estar com você, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando dá medo, mesmo quando parece mais fácil se calar. Estar do seu lado é o maior compromisso que você pode assumir, porque tudo começa a partir disso. A sua paz, os seus relacionamentos, as suas escolhas, sua prosperidade, sua saúde emocional. E se um dia você se perguntar, por onde eu começo? Começa voltando para si, voltando a ouvir sua verdade, mesmo que ela seja desconfortável, voltando a se respeitar, mesmo que o outro não goste, voltando a se amar, não como um conceito bonito, mas como uma prática diária, firme, constante, silenciosa. Estar do seu lado é o início da sua cura e também o início da sua liberdade. É aí que está o segredo que quase ninguém te conta. A alma não floresce na pressão, na culpa, na correria. Ela floresce no espaço, no silêncio, na verdade. E isso só acontece quando você se permite ser quem é, sem maquiagem emocional, sem máscaras sociais, sem essa constante necessidade de provar algo para alguém. Quando você está em paz consigo, o mundo lá fora perde o poder de te controlar. E aí, a vida começa a brotar de dentro para fora, sem esforço, sem cobrança, só sendo. A criatividade, por exemplo, não vem da mente estressada, não nasce em quem vive se julgando. Ela aparece no descanso, na leveza, na confiança. Quando você relaxa na sua própria pele, a inspiração vem, a solução aparece, a ideia flui. Porque agora você não está mais travado tentando se encaixar. Você está inteiro, disponível, presente. E onde tem presença, tem vida, tem brilho, tem criação. A intuição, essa bússola interna que vive tentando te guiar, também só fala quando você silencia a gritaria da mente. Quando para de viver reagindo e começa a viver sentindo. Mas para isso, tem que tirar os fones da opinião dos outros, tem que baixar o volume da autocobrança e tem que escutar o corpo, escutar a alma, escutar o que dói e o que pulsa. Porque a intuição não grita, ela sussurra. E quem vive acelerado não escuta sussurros. E o prazer? O prazer. Ele é o fruto da honestidade com o momento. Não tem prazer real onde tem máscara, onde tem tensão, onde tem culpa. O prazer verdadeiro vem quando você está inteiro ali, sem querer estar em outro lugar, sem querer ser outra pessoa, sem precisar provar que merece aquilo. Apenas vivendo, sentindo, desfrutando. E isso é mais espiritual do que muito ritual por aí, porque é autêntico, é livre, é real. A vida não quer que você seja perfeito, ela quer que você seja presente, porque perfeição é prisão, presença é liberdade. A gente se tortura tentando ser o que disseram que deveríamos ser, quando tudo que a vida quer é que a gente tenha coragem de ser o que nasceu para ser. E isso exige verdade, exige olhar para dentro com sinceridade, exige largar o papel de bom moço, de boazinha e assumir a própria essência, mesmo que isso desagrade alguns, mesmo que isso mexa com estruturas. Espiritualidade não é andar flutuando com palavras bonitas e discursos prontos. Espiritualidade é estar aqui, inteiro, verdadeiro. É saber dizer não quando é não. É se perdoar de verdade. É parar de querer salvar todo mundo e começar a se incluir na própria compaixão. É assumir suas sombras sem vergonha. É cuidar da sua luz sem vaidade. É entender que você não veio ao mundo para agradar, veio para expressar. E sabe, quando você começa a viver assim, tudo muda. Não porque o mundo virou perfeito, mas porque você virou real. E quem é real se liberta. Quem é real incomoda um pouco, mas também inspira. Quem é real
atrai o que é verdadeiro, porque parou de se esconder atrás de personagem. E nesse lugar, onde não tem mais esforço para sustentar a mentira, a alma respira e floresce. Então, não tenha medo de desapontar expectativas. Desapontar o outro é leve. O que pesa é se decepcionar todo dia com você mesmo. A cura começa quando você para de se editar e começa a se expressar. Não do jeito que ensinaram, mas do jeito que pulsa aí dentro. Do jeito que te deixa em paz. Porque no final das contas, viver com presença é isso. É ter coragem de ser você, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que alguns se afastem. Porque quem fica é quem te reconhece de verdade. E quem te reconhece, te liberta também. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também possam gostar desse assunto. Nos comentários, deixe sua opinião ou seu depoimento sobre o assunto.